Olá, tudo bem? Sou o pastor Paulo Cronite. Deus abençoe a sua vida. Eu venho trazer uma palavra que trata sobre a questão da batalha espiritual e que muitas vezes a pessoa ela não tem percebido que está agindo na vida dessa pessoa, na vida dela. O tema que eu trago são os subterfúgios malignos e os obsessores. Mas aí você pode me perguntar o que vem a ser subterfúgios, né, malignos e o que são obsessores. Vamos separar em duas partes. A primeira parte, subterfúgios, de uma maneira bem simples de explicar, são as fugas, a maneira que a pessoa encontra para fugir ou para trazer algum tipo de saciedade, mesmo que seja momentânea, na vida dela. Como que seria isso? Por exemplo, a pessoa ela tem uma predisposição, ela tem uma tendência, por exemplo, aos vícios, né? Então, essa pessoa que tem tendência, por exemplo, ao vício do álcool, ela vai buscar, então, uma forma de saciar alguma tristeza, algum tipo de sentimento que atingiu essa pessoa na questão emocional, na questão sentimental, que tem atingido ela de uma forma profunda, muitas vezes, pode ser na área sentimental, pode ser na área profissional, né? Seja em qual área for de relacionamentos ou trabalho. E essa pessoa, então, ela tenta encontrar uma maneira de encontrar uma fuga que venha trazer uma alegria, mesmo que seja momentânea, para aquele momento. Então, o subterfúgio são essas maneiras que a pessoa tem de querer encontrar uma saída, mesmo que seja por algum momento, para amenizar aquela dor. Pois bem, existem várias formas. Tem pessoas que vão, por exemplo, para a comida, né? Vai lá, come muito, vai para o restaurante, come até falar, não cabe mais, não consigo mais, enfim. Outras vão para a bebida, né? Bebe até não suportar mais e muitas vezes fica alcoolizado e se torna muitas vezes dependente químico, né? Outras vezes das drogas, sejam quais forem, né? Alucinógenos, etc. Então, existem várias formas de subterfúgios que podem tentar apaziguar essa dor que a pessoa está tentando tirar da vida dela, mesmo que seja uma fuga temporal, que seja uma fuga breve e que não venha realmente resolver aquela dor que ela está sentindo. Porém, ela vai entrando naquela situação. Bem, agora falando sobre o que são obsessores. Obsessores são aqueles que tiram uma apropriação, uma oportunidade, falando agora no sentido espiritual, da situação que aquela pessoa está vivenciando. Muitas vezes aquela pessoa está passando por um problema, como eu falei, trabalho, sentimentos, sentimental, tal, e aí encontra nessa pessoa uma fraqueza. A fraqueza, talvez a tendência de ir ao álcool, às drogas e assim por diante. Os obsessores, falando espiritualmente agora, dentro da visão espiritual, são espíritos, são, vamos dizer assim, um mal que age, que se apropria desta pessoa na sua condição que ela está. Então, por exemplo, muitas vezes você vai encontrar uma pessoa que nunca teve nenhuma reação tão negativa que levasse a esse ponto. Mas, num determinado momento, ela está passando por uma crise que pode ser conjugal, e essa pessoa, de repente, até por influência de uma pessoa que chegou até ela, um amigo, coisa assim, ela começa a ir para o bar e começa a beber e não consegue mais ter controle da sua vida dentro dessa trama, né, de subterfúgio, dessa fuga, que ela está tentando apaziguar, tentando amenizar através da bebida, das drogas e assim por diante. Pois bem, esses obsessores que eles possuem uma energia própria, são pensantes, são
espíritos pensantes, né? Você pode dar como dar o nome de demônio, tal. São situações, são espíritos que se apropriam dessa energia, desta força negativa que a pessoa está tendo, e geralmente são espíritos que querem aproveitar dessa coisa negativa e tirar essa energia disso que a pessoa está fazendo. Por exemplo, ela está bebendo, ela está no álcool, então aquele gosto da bebida, aquele sabor de estar experimentando o vício, de estar sendo levado a cada vez mais se aprofundar nesse vício, estes obsessores então sugam essa energia e eles se apropriam dela como se fossem eles próprios, usando drogas, usando a bebida e qualquer outra coisa, sexo, por exemplo, como uma forma de tirar energia daquela situação. Tá, estou resumindo a grosso modo, mais ou menos, a situação do que vem a ser o subterfúgio, que, entre aspas, né, é uma fuga, né, uma palavra bem simplória, e os obsessores, que são esses espíritos malignos, essa ação maligna, que vem tirar proveito e faz com que essa pessoa cada vez mais se prenda a situações espirituais malignas e conduz essa pessoa a um aprisionamento. Tá? Isso fala, então, da questão espiritual na libertação. Tá? Por isso que você vê pessoas que estão, por vezes, cada vez mais afundadas nas drogas, nos vícios, etc., e você não entende como que aquela pessoa foi entrar nessa situação. Esses obsessores, eles fazem uma forma de indução, tá? Essa indução fala a pessoa de uma forma como se fossem os seus próprios pensamentos, e essa pessoa, então, vai pegando cada vez mais essas energias negativas que vão fazendo essa pessoa se afundar mais nos vícios, certo? Os obsessores, como eu falei, vão então se aproveitando dessa situação espiritual, tirando então proveito através de manipulações para que essa pessoa então cada vez mais faça aquilo que eles desejam, porque é isso que eles querem, é isso que eles possuem satisfação, tirar aproveitamento espiritual daquela energia que está sendo elaborada através desses atos, seja sexual, seja através de um vício da bebida, das drogas, etc. Ok? Então isso atrai. E quanto mais você busca, quanto mais essa pessoa tiver predisposição a essas inclinações, dessas fraquezas, mais esses obsessores vão sendo atraídos para a vida dessa pessoa. Até na Bíblia tem a passagem que fala sobre os espíritos que se apoderam, espíritos imundos, né? E tomam a vida da pessoa. Quando a pessoa, por exemplo, ela saiu das drogas, mas aí depois até uma recaída, aqueles espíritos, aqueles obsessores, eles voltam com uma força maior para minar a energia dessa pessoa e aproveitar essa energia para eles. Pois bem, é como se fosse eles usando a bebida, como se fosse eles usando as drogas, como se fossem eles fazendo sexo e assim por diante. Estão compreendendo essa ligação? É uma troca entre obsessores e a pessoa. Tá, agora vamos fazer então a passagem então, do versículo do texto base, que vai falar um pouquinho mais sobre essa questão dentro da batalha espiritual e aonde eu quero chegar com isso. Ok. A palavra, ela tem uma maneira de expressar as suas condições. Conforme aquilo que vai sendo proposto na vida da pessoa, conforme aquilo que vai sendo experimentado na vida dessa pessoa, a palavra de Deus ela tem colocações precisas sobre quais são os reflexos, quais serão a forma de experimentar os efeitos daquilo que a pessoa está fazendo, seja ela dentro da palavra, né, ou fora da palavra. Então a palavra ela vai expor as condições da pessoa que está e a pessoa que não está experimentando a palavra de Deus na sua vida. Tá? Bom, o versículo que eu vou abrir diz assim, em 1 Tessalonicenses 5:22 diz, afastem-se de toda forma de mal,
né? Por quê? Tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é ruim, negativo, atrai esses obsessores. Por exemplo, a pessoa tem o hábito de vivenciar, ir ao bar. Quando ela chega na porta, na entrada, quando ela está naquele local, ali já existem obsessores que estão à procura de pessoas que têm essa inclinação, pessoas que estão fazendo uso do álcool. Então eles ficam buscando essas vítimas, vamos dizer assim, para que eles possam então grudar, chegar à vida dessa pessoa e amarrá-la ao ponto de não conseguir mais deixar a vida que está condicionada ao uso deste álcool na vida dela. Então, cada vez mais a pessoa vai se apropriando daquilo e ela vai se tornando um alcoólatra, ao ponto de não conseguir mais fugir daquela situação por si mesma. Ela precisa daí socorro espiritual, socorro médico e etc., tratamento, até uma clínica de recuperação, etc., tá? Isso em todos os âmbitos da vida que está aprisionada, né? Tem pessoas que estão presas, por exemplo, uma vida bem ligada ao sexo. Então, ela tem que ter essa vida promíscua, vamos dizer assim, dentro da sexualidade. Então, pessoas que estão totalmente amarradas dentro desse quesito da sexualidade. Então, cada pessoa ela possui uma predisposição, uma fraqueza, né, que fará com que tenha uma inclinação para aquele uso, né, conforme a fraqueza dessa pessoa. A palavra diz aqui em 1 Tessalonicenses: o que é que te faz mal? O que é que para você não é bom e você tem uma tendência? Então se afaste, foge daquilo. Ah, mas eu sou forte. Não existe ninguém que seja forte. Se algo tem a tendência de dominar você, de fazer com que você fica determinado a um aprisionamento, a uma determinada situação, você tem que fugir daquela situação para que aquilo não venha te prender de uma forma que não tenha mais como você sair por si mesmo. Então, afaste-se daquilo que te atrai negativamente, daquilo que é mal, aquilo que não é bom. A palavra ela fala muitas coisas sobre o que é bom, o que não é bom. E você vai começar a entender isso e também, clamando a Deus, você vai saber o que é bom e o que não é bom, porque o Espírito Santo ele vai dando a luz, né, o Espírito da luz, a energia para você compreender o que é bom, o que não é bom. Deus lhe fala com você, né? A outra parte que fala sobre essa questão dentro da palavra está exatamente escrito aqui. Em 2 Coríntios, capítulo 11, o verso 3 ao 14, diz assim: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com que? Astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás, né, o próprio mal, se transforma em anjo de luz. Muitas vezes a pessoa ela está ouvindo aquilo que é da parte de Deus, que é bom, mas existem então as influências, as astúcias, que vão sendo tramadas na vida dessa pessoa para que ela venha cair nessa armadilha e se tornar então prisioneira dessa situação e desses obsessores malignos que prendem essa pessoa. Porque muitas vezes as próprias pessoas, amigos, colegas, são um instrumento do inimigo, né, desses obsessores, para levar essa pessoa a esse aprisionamento. Ah, vamos ali no bar, vamos tomar uma, vamos sair hoje, vamos aproveitar, vamos sair com umas mulheres e assim por diante. Então, existem situações que parece que aquilo é amigável, que aquilo é bom. E quando essa pessoa, por exemplo, uma família está estruturada, casada, aparece um entre aspas, amigo, né, um colega, e começa a conduzir aquela pessoa, aquele homem que talvez brigou, naquele momento teve uma discussão na família, no lar, com a esposa, e ele, vamos sair um pouco, vamos esparecer, né? E essa maneira de esparecer vai fazendo com que a pessoa, muitas vezes, tome atitudes que ela não tomaria, e muitas vezes a pessoa vai e toma essa atitude e perde a oportunidade de estar
experimentando uma vida familiar abençoada que ele tinha até então. Então, existem situações que fazem de tudo para tirar essa pessoa daquilo que é agradável a Deus. Ali diz, como a serpente, né, tipificando o mal, astúcia, a serpente é astuta, enganou Eva, né, então no sentido de querer ludibriar, querer enganar, querer mostrar uma coisa ruim como se fosse boa para seduzir. Né, no caso ali, fala-se que foi uma fruta, e esta fruta, né, foi dado a Eva dizendo que traria todo o conhecimento do bem e do mal e faria com que ela teria o conhecimento como Deus, né? Então aquilo foi iludindo ela e ela passou isso a Adão. Seria uma explicação mais ou menos assim. Mas não querendo entrar nesse quesito teológico propriamente dito, eu quero só expressar que a maneira que o mal age, que esses obsessores agem, é a mesma forma. Ludibriar, enganar, conduzir a pessoa ao uso de situações que ela por si mesma não tomaria, atitudes que ela não tomaria, para tirar essa pessoa da presença de Deus, para destruir, né, os caminhos que Deus construiu na vida dela ou que tem sido construído na vida dela. Então, agora, pastor, quem é que está predisposto a isso? Ele diz que desvia da sincera e pureza devoção a Cristo. Bom, se é devoto, se a devoção é sincera a Cristo, quer dizer que irmãos da igreja, pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que estão exercendo qualquer função, pessoas que estão em púlpito, em qualquer situação, podem sim cair nesse engodo, nesse enredo de mentira e perderem aquilo que Deus estava dando a elas como bênção. Quer dizer que esse mal não vai agir mas a pessoa está no mundo. Mas aí não, aqui está dizendo que o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta a Corinto, ele estava dizendo que ele se preocupava, ele tinha receio que esse mal, esses obsessores, esse poder maligno, pudesse tirar as pessoas da sincera inteireza de coração e devoção a Cristo. Quer dizer, isso não diz aqui, não é de admirar. Então vocês estão no mundo. A palavra diz que o mundo jaz o quê? No maligno. Então quer dizer que este mundo carnal, esse mundo condizente do qual nós estamos vivendo, ele está sob uma influência. E esta influência pode tirar qualquer pessoa da presença de Deus se ela não a perceber, não tiver então a condição de entender o que está acontecendo e ter o discernimento para saber que aquilo é espiritual e é maligno que está agindo contra essa vida. Então você perceba ali que o apóstolo Paulo ele fala, olha, eu tenho medo, eu tenho receio que vocês que estão aqui, né, meus irmãos, possam ser enganados, podem cair nesta lábia do inimigo e perderem a bênção que vocês estão tendo, perderem a comunhão, estarem fora, perder a visão, o discernimento daquilo que o Senhor tem na vida de vocês. Então quer dizer que isso é possível. É possível uma pessoa que está andando hoje com um Senhor perder a visão e de repente essa pessoa não conseguir entender a vontade de Deus mais para a vida dela e não entender mais o que é realmente o caminho certo ou bom. Ela perde a direção. Agora, então é possível fugir disso. É possível retornar ao caminho da verdade. Mas também é possível perder esse caminho da verdade. Então não é porque uma vez que a pessoa está em Cristo, não há mais domínio das trevas, não tem mais como atingir essa pessoa. Aqui está dizendo que é possível, assim como Eva foi enganada, assim como qualquer cristão pode cair nessa mentira. Aqui diz pessoas que eram sinceras e puras em devoção a Cristo. Bem, isso seja como um alerta para nós. Continuando, diz em Provérbios 27:12, que a pessoa sensata, o que é a pessoa insensata? É a pessoa que tem as suas faculdades mentais, os seus pensamentos, os seus valores, o seu bom senso, né? Condizente a reconhecer, então, quais são os perigos, né? A pessoa sensata vê o perigo. Olha, aqui tem armadilha. Aqui tem coisa do mal.
Então a pessoa sensata, e quem tem sensatez? É a pessoa que está dirigida por Deus, é a pessoa que está debaixo, vamos dizer assim, da sombra do Onipotente, é a pessoa que tem intimidade com Deus. A pessoa sensata, que busca uma vida regrada, que tem uma experiência de oração, que tem a leitura da palavra, os evangelhos, a pessoa que tem essa condição de aplicar isso em sua vida e quer aplicar, mesmo que não esteja sendo perfeita, porque a palavra diz que ninguém é perfeito, né? Mas ela está querendo. Então a pessoa que tem sensatez, ela reconhece o perigo. E diz ali, a pessoa sensata vê o perigo e se esconde. Ela não vai bater de frente, ela vai fugir, ela vai se esconder. Não adianta você querer falar, eu vou enfrentar o mal, eu vou lá, isso não vai me dominar, isso não vai me prender, não. Eu não vou buscar isso, porque isso pode me prender. Então eu vou ficar aqui, eu estou em Cristo, eu não quero chegar perto disso. Eu não vou tentar a Deus. O que é tentar a Deus? É fazer coisas que são arriscadas, que poderão tirar a sua presença, a sua vida da presença de Deus. Né? É igual que chegou o inimigo, Satanás chegou para Jesus e falou, olha, você não é o Cristo, você não é o Todo-Poderoso, você não é o Filho de Deus, pula aqui de cima desse lugar, se jogue aqui porque o Senhor mandará anjos te apoiar. Transforme estas pedras em pão. Quer dizer, são formas de situações que são colocadas para tentar a Deus. É igual você falar assim, eu sou de Cristo, mas isso não vai me tocar, porque eu sou de Cristo. Mas eu vou porque eu tenho força, eu tenho poder. Então é mais ou menos isso. É a pessoa que está sensata, mas está agindo com insensatez. Ela está em risco. Né? Ela não está se escondendo, ela está buscando, ela está afrontando, ela está tentando. Que é não tentar ao Senhor, não tentar cair numa tentação, porque você vai cair. Não tentar procurar passar perto de algo que poderá te prender, porque você vai ficar preso. Né? Mas a insensata vai em frente e acaba mal. Então a pessoa que tem o Espírito Santo, ela vai fugir daquilo que afasta ela de Deus. Ela vai se esconder. Mas a pessoa que é insensata, ela vai falar, não, eu vou, e diz ali, vai acabar mal, vai se arrebentar. Vai entrar numa situação que não tem saída. Muitas vezes esses obsessores vão amarrá-la de uma forma que não terá como ir para onde fugir. Você está entendendo o que acontece com muitas vidas hoje, famílias, e pessoas que talvez você conheça, e talvez você entrou nesse canal por conta de buscar uma libertação? Eu já lido com libertação há alguns anos, e eu já experimentei e vi muitas vidas sendo libertas. Vidas que estavam nesse sentido de condições que eu lhe falei. Vidas que estavam presas às drogas, bebidas, sexo, etc. E estavam presas por obsessores, e em várias sessões esses obsessores se manifestavam e nós reconhecíamos, né, que havia espíritos malignos agindo naquela vida. Isso várias vezes no meu ministério eu vi pessoas sendo manipuladas por esses obsessores. E às vezes não é apenas um, são vários obsessores. Tanto que a palavra fala lá sobre legiões, né? Pode ter vários obsessores amarrando uma vida a essas condições negativas, malignas, profanas, etc. Né? Bem, a pessoa sensata vê o perigo, se esconde, mas essa sensata não, ela vai tentar e vai quebrar a cara. Certo. Agora, sabendo sobre isso, diz lá em 2 Crônicas 16:9, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Deus está por toda a terra. Não diz lá que o Espírito do Senhor, lá na criação do mundo, parava sobre a terra, tal, no início. O Senhor está em todo lugar. O Senhor está em todo lugar. Tanto que diz que onde houver 2 ou 3, eu estarei no meio deles. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, que a força de quem que é? De Deus. Para com aqueles cujo coração é totalmente deles. Vamos repetir? Mostrar-se forte. Quem se mostra forte? Deus. Então, não é a força sua. Né? Quem é sensato? Não é o sensato que é forte. O que fortalece ele é a força de quem? De Deus. Então, mostrar-se forte
para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então quer dizer que a pessoa que quer Deus, a pessoa que se entregou ao Senhor, a pessoa que está andando no caminho do Senhor, ela está forte, ela não é forte, ela está forte porque o que fortalece ela é a força de Deus. Essa força de Deus, como está escrito lá em Efésios 12, né, que diz lá sobre o poderio espiritual maligno, né, e que deveríamos colocar as armas do Espírito Santo. As armas de quem? Do Espírito Santo sobre nossas vidas. É essa força de Deus que vai repelir os dardos, as armadilhas, as ações malignas desses seres que se transformam muitas vezes em anjos de luz, que querem prender essa pessoa, né? Que querem pegar, inclusive, o sensato, né? Então, quando nós estamos no Senhor, nós estamos fortes porque a força vem dele. Então, nós temos capacidade de reconhecer esse mal que está agindo, nós temos a capacidade de termos discernimento. Discernimento, o que é discernimento? Entendimento, compreensão sobre o que é mal, o que não é mal, o que é de Deus, o que não é de Deus. Isso é discernimento, é um entendimento que o Espírito Santo dá para essa pessoa saber o que é bom e o que não é bom. Mas a pessoa que se afasta de Deus, que não quer andar com Deus, ela está em que condição? Ela está presa a ser suscetível de receber esses ataques e prender a sua vida. Por exemplo, não justificando, mas não quero também julgar. Mas perceba bem, tem pessoas que só conseguem se relacionar com pessoas problemáticas, que muitas vezes estão no mesmo nível dela. Por exemplo, o casamento nunca dá certo, o relacionamento nunca dá certo, nada dá certo. Porque geralmente, parece que eu tenho o poder de atrair aquilo que é ruim, né? Tenho o poder de atrair o que é ruim. Então, tudo isso é condizente com o mundo espiritual. Até eu fiz alguns vídeos que chegaram pessoas aqui que estavam presos por aqueles demônios, né, aqueles espíritos da noite que eu falei, e que se aproximam das pessoas pelo sexo, né? Então, são aprisionamentos. Até quando eu vi algumas pessoas nesse sentido, elas não conseguiam ter a vida fluida. Eles estavam presos em certas situações. E tem pessoas que estão em certas áreas determinadas. E tem pessoas que estão presas dentro de um aprisionamento em todas as áreas. Nada dá certo na vida dela. Ela só arruma relacionamento furado. Ela não consegue prosperar, não consegue pagar as contas, não consegue ter saúde, não consegue nada. Vive em desgraça, vive com problemas. Então existem ali várias influências, vários tipos de obsessores malignos, que são esses espíritos imundos, como a Bíblia fala, a palavra fala, que se apoderam, que se aproximam dessa pessoa. Elas estão de que forma, então? Fracas, e estão longe, muitas vezes, né, de Deus, por isso que elas estão frágeis dessa forma. E aí esses obsessores conseguem fazer o que quiserem com essas vidas, que elas não conseguem sair por si mesmas, a não ser que tenha alguém intercedendo, alguém que esteja acompanhando, algum enviado ou enviada por Deus para ser como um anjo para ajudar aquela pessoa, né? Então Deus ele dá desígnios a várias pessoas segundo o chamado, para que essas pessoas venham ajudar vidas que estão em aprisionamento espiritual. Bem, continuando, diz em Tiago 4,7 na Bíblia NVI: portanto, como é que faz para sair daquela situação de aprisionamento? Pastor, eu quero sair daquilo, eu estou com minha vida quebrada, eu estou preso, eu preciso de libertação. Bom, a pessoa que precisa de libertação, primeiro, tem que querer. Né? Várias vezes, falando um pouco da minha experiência, algumas pessoas até chegavam, eu estou sofrendo na minha vida sentimental, estou sofrendo na minha vida financeira, e a pessoa vinha e participava daqueles momentos da libertação, né, daqueles momentos que nós fazemos. E naquele momento vinham esses espíritos obsessores e eram eles que causavam. Até numa vez, uma mulher veio várias vezes, inclusive, e ela queria se libertar porque ela não conseguia ser feliz. Estava presa a ter uma vida sexual
com várias pessoas e assim por diante. Só que não estava feliz e aquilo não fazia bem, porque ela queria alguém definido na vida dela. E aí eu tentei fazer várias vezes essa parte da libertação, vinham os obsessores, se manifestavam e falavam, que estavam ali. E num determinado momento, olha, eu vou falar para você, eu fiquei assim, uma maneira brincando, assim, eu fiquei até com dó daquele obsessor. Por quê, pastor? Porque ele falou bem assim: olha, ela vem até você e você me tira daqui, eu saio. Só que quando ela sai daqui de dentro, dessa reunião, onde está sendo feito, ela vai lá para fora, ela vai buscar justamente aquilo que me atrai. Então, quer dizer, a pessoa estava buscando aquilo que os atraía. Não vê? A palavra diz que sai um, depois volta 7 piores. É justamente isso. Você expulsa, aquele obsessor sai da vida da pessoa. Ela fica naquele momento temporariamente assim, liberta. Mas daí, quando ela sai, ela vai buscar justamente aquilo que para a carne dela sacia, e aqueles obsessores, aquele ou aqueles, voltam para dominar ainda mais. Ele falou justamente assim, esse obsessor: saio, mas eu volto porque ela nos chama. Entendeu? Então eles não gostam de estar numa situação dessa. Sai e volta, sai e volta. E a pessoa queria, mas não queria. Então, neste caso, não acontece libertação. Não adianta vir uma pessoa ficar 100 vezes, vai ficar vindo 100 vezes, vai acontecer esses episódios dos obsessores virem, e essa pessoa não vai ser liberta. Justamente porque essa pessoa está predisposta a fazer justamente o que eles querem. Porque esses obsessores querem exatamente o que essa pessoa está fazendo. Naquele momento que saiu, essa pessoa está sendo revigorada, está sendo fortalecida por quem? Pelo Espírito da Luz, o Espírito Santo. Portanto, submetam-se a Deus. Submetam-se à palavra, submetam-se à oração, à intercessão. Então, quando você está se submetendo, você quer se libertar. Resistam. Não é porque está no processo, agora eu estou livre. Não, tem que resistir. Aquilo me prende. Não diz lá sobre fugir da aparência do mal? Se eu tenho a predisposição ao sexo, à bebida, às drogas, etc., eu tenho que andar longe, inclusive de colegas e pessoas que vão me levar a isso. Você vai fugir daquela aparência. Resistam ao diabo, resistam a esses obsessores, que eles, o quê? Fugirão de vocês. Eles vão embora. Mas se você não resistir, se você não lutar, se você não submeter-se a Deus, se você não chegar a Deus, o que vai acontecer? Eles vão voltar e voltam mais fortes. Estão compreendendo isso? Por isso, aí está a explicação porque tem gente que não se liberta. Porque ela não resiste, não quer se libertar, não quer resistir, porque ela também gosta daquilo que ela faz. Então ela vai atrair justamente aquilo que ela está querendo tirar. Não vai sair da vida dela. Compreendido isso? Vamos lá, continuando. E aí diz a palavra. Eu estou agora finalizando esse momento, e eu quero fazer uma oração nessa continuidade, e dizer para você assim: Deus, Ele vai querer. Deus já quer. A partir do momento que você começar, então, a compreender o que o Senhor está falando aqui nessa live, neste momento. Em Mateus 10:1 diz assim: chamando seus 12 discípulos, o que o Senhor fez? Deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos, obsessores, e fazer o quê? Curar todas as doenças, sejam espirituais, sejam na saúde, enfermidades que são causadas por espíritos imundos. Ou seja, essa pessoa que quer se submeter a Deus, ela vai alcançar o que? A libertação. Se você quer participar da libertação, eu estou aqui. Mas existe essa condição de submeter-se, como diz aqui no verso anterior, né? De submeter-se a Deus, resistir, e eles vão embora. Eles vão embora. Uma oração é suficiente, muitas vezes, para libertar, quando a pessoa quer de todo o coração. Tanto que a palavra diz: vier a mim de todo coração. Eu quero me libertar, eu quero Deus, eu quero experimentar, eu quero estar em Deus, eu quero a presença do Senhor na minha vida. Então essa pessoa vai se libertar, porque a presença de Deus é o quê? Forte. Deus é o quê? É o quê? Forte.
Diz que a força é de quem? Naquele versículo anterior que nós vimos. A força vem do Senhor. Diga ao fraco, eu sou forte. Quem é forte? Deus é forte. Não sou eu. Deus é forte. Então o poder de quem? De Deus. Quando eu quero me libertar, eu vou me libertar. Tem gente que passa 30 anos dentro da igreja, não está liberta e vive pedindo oração. Mas será que essa pessoa de fato quer se libertar do cigarro, da bebida? De fato, de todo o coração? Ou ela está dando muitas vezes liberações para esse mal continuar agindo na vida dela? Na bebida, no vício, quaisquer que forem esses vícios. Chamando seus 12, deu-lhe autoridade. Eu tenho autoridade em nome de Jesus. Você que está em Cristo tem autoridade. Você que quer o Senhor, você passa a ter a força de Deus. Você passa para fazer a tua parte, para que este poder de Deus venha te tirar de quaisquer que forem essas amarras espirituais malignas agindo na sua vida. Os obsessores que estão causando e que estão se apropriando disso vão embora. Eles fugirão quando você de fato quer. Bem, é isso que eu tenho para passar. Não quero nada, um vídeo extenso, não quero ficar muito tempo com palavras, mas eu quero fazer uma oração agora no final. E eu espero, do fundo do meu coração, que este vídeo chegue até aquela pessoa que está presa há anos e não sabe mais o que fazer para se libertar. Talvez esse vídeo aqui foi direcionado pelo Espírito Santo, esse Espírito da luz, da força de Deus, para fazer você se libertar. Eu me disponho, eu estou aqui disponível para te ajudar nesse processo. Até peço, antes dessa oração, que você venha estar se inscrevendo, porque eu creio que esse canal é um canal que vai te auxiliar. Eu estarei sempre fazendo essas lives, trazendo experiências minhas e pedindo ao Espírito Santo para que ele dê a palavra para te libertar em nome de Jesus. Mas compreenda que o Senhor te chamou para você estar livre de obsessores, para você estar livre dessas fugas, desses subterfúgios, em nome de Jesus. Eu peço que você que está participando agora, que feche seus olhos, quero fazer uma breve oração e pedir para que esse Senhor, esse Deus vivo e forte, esse Espírito da luz, do poder, venha sobre sua vida para lhe dar força para resistir toda a aparência do mal. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu estou em oração com esse irmão, com esta irmã, o Senhor a trouxe. Eu peço, Senhor, que a sua presença, seu Espírito, venha estar agindo, os seus agentes estejam ministrando sobre esta vida que está aprisionada, que está perdida, desorientada nesse processo de crescimento, de evolução espiritual. E que talvez ela tenha reconhecido que o Senhor é o Deus absoluto, mas talvez ela tenha caído, ela tenha se fragilizado justamente como o inimigo, como esses espíritos vieram transformando-se em anjos de luz e tiraram essa pessoa da presença de Deus e ela está desorientada. Talvez essa pessoa já foi um pastor, foi talvez um diácono, talvez um membro, talvez alguém que andou com o Senhor lendo o teu evangelho, seja de qual religião for. Talvez essa pessoa está aqui hoje porque o Senhor é um Deus forte. O Senhor é o Espírito vivo que está agindo. A sua palavra é viva e eficaz, diz a palavra. Eu te peço então, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o teu poder agora esteja indo de encontro. Que os teus ministradores estejam ministrando aonde essa pessoa estiver. Que ela esteja recebendo agora a energia do teu poder, a força do teu poder, para romper todo o laço, toda a força desses obsessores da vida dela. E que ela possa agora estar sendo livre das drogas, livre dos cigarros, livre da bebida, livre do adultério, da fornicação, da prostituição, pelo teu poder em nome de Jesus. Que a unção do teu poder, do teu Espírito, esteja sobre esta vida agora. Eu estou declarando na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. E eu sou teu irmão. E eu creio que o Senhor tem uma obra linda a fazer na sua vida, que começou hoje. Deus te abençoe muito.
Eu estou aqui para te ajudar. Até mais. Deus abençoe.